Boa noite a todos. Uma imensa satisfação reencontrá-los. Mais uma bela quinta-feira, retomando os nossos estudos, agora no segundo livro da nossa ousada série psicológica da Joana de Ângeles. Muito estudo, muita reflexão e esperamos muita transformação também. Mas antes eu gostaria de convidá-los a um minuto de introspecção, um minuto de silêncio, acalmando os pensamentos, acerenando as emoções, para que possamos nos elevar em busca do Altíssimo, manifestando a nossa gratidão e pedindo o auxílio, o amparo, as forças do bem, os arautos do Cristo, para que possamos nesta noite sermos brindados com o conhecimento, a sabedoria, a reflexão, o entusiasmo necessário para a nossa transformação, para o cumprimento dos nossos compromissos. Que possamos nos tornar melhores, ainda que um pouquinho. Que assim seja. Bom, o livro, nesta segunda obra da série psicológica da Joana de Ângeles, é Autodescobrimento, uma busca interior. Tivemos a oportunidade de inaugurar o primeiro capítulo na semana passada. Nós vamos finalizar o primeiro capítulo e já na sequência, a abertura do segundo capítulo. É interessante nessa obra que nós temos a divisão por tópicos. Vocês perceberam no livro, na obra? E eu vou seguir a mesma sequência, colocar o tópico, escolher alguns parágrafos só para nós dialogarmos. Por isso que a leitura prévia é imprescindível, porque aí vocês compartilham outros parágrafos que vocês destacaram, selecionaram, e nós vamos fazendo associações, buscando em diversas fontes, na filosofia oriental, ocidental, tentando compreender as palavras, não só memorizá-las, senti-las mais até do que compreendê-las, porque assim nós conseguiremos vivenciá-las, né? Então, o tópico do primeiro capítulo, para dar continuidade, é a interação espírito-matéria. Nós vamos fazer essa abertura do primeiro capítulo, ser real, fazendo toda uma retomada para a gente entender a proposta da obra. Autodescobrimento. A gente precisa ter pelo menos a base de quem nós somos. Isso coletivamente, não no sentido individual. Então, pensamos no espírito, pensamos na alma, pensamos no perispírito, pensamos no corpo, e falamos muito sobre a mente. Então, nós vamos, nesse início, enfatizar, focar muito na questão mental, psíquica. Lembrando que nós não somos a nossa mente, nós não somos a psique, mas ela é o veículo de manifestação do espírito. E o espírito ainda é algo, apesar de termos definições, diversas leituras, fantástico, mas linguisticamente ainda é um conceito muito abstrato para a gente, assim como Deus. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa interação espírito-matéria, trazendo até um pouco da física para dialogarmos, né? É importante entendermos as contribuições das ciências também. O primeiro parágrafo já vai falar direto sobre o pensamento, continuidade do tópico anterior. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, se considerando que esse último é resultado daquele, ou seja, o corpo, resultado do pensamento, vivencia o que o pensamento manifesta, o que ele carrega. E a força motriz do pensamento são as emoções. E essa interseção entre o pensamento e a emoção consubstancia o sentimento, que aí é algo mais sofisticado, mais refinado. É o resultado daquele, através das tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, seu modelador biológico, que o elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. E é interessante que a própria biologia e física avançaram muito nesse sentido. Nós já conversamos muito sobre a constituição da matéria, o átomo, as moléculas. A gente pensa muito em unidade infinitesimal de matéria, mas na verdade são abstrações puras. Então, quando nós falamos, o conceito de espírito é muito abstrato e difícil, mas o conceito de matéria também. Só que aí o risco de nós nos acomodarmos em concepções já consolidadas, chamadas canônicas, e não nos darmos ao direito de questionar. Então, mas o que de fato é a matéria? Quando eu penso no átomo, eu penso na molécula, eu penso nas reações, ilimitadas reações bioquímicas que acontecem no meu corpo nesse exato momento, determinando o tato, o olfato, todos os sentidos de apreensão da realidade, é uma interface muito sutil. E nós tivemos essa oportunidade na outra obra, e tivemos uma epifania interessante aqui no estudo,
Lembrando que, na verdade, nós não tocamos nada com o corpo. Se nós pensarmos fisicamente, o toque é mais uma reação bioquímica e, na verdade, a descoberta desse mecanismo do tato ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que os cientistas conseguiram descobrir todos os caminhos para a compreensão desse sentido, o tato. Agora, quando a gente vai para a física, a gente pensa na constituição da palma da sua mão, da cadeira, dos objetos, na verdade nós estamos analisando interações eletromagnéticas ali. Nós não estamos analisando matéria tocando matéria. Então, nós já, desde a publicação dessa obra, de diversas obras, avançamos muito nesse entendimento. E é importante pesquisarmos. O intercâmbio de correntes vibracionais, aí a gente percebe a sutileza, né? Mente, corpo, perispírito, emoções, pensamento e aí a matéria. Então, a gente costuma, para facilitar, é uma questão didática, colocar níveis de manifestação do ser. O corpo, a matéria, a energia, as emoções e a mente. São os planos de manifestação do ser. E a gente estabelece uma relação hierárquica, mas não é uma relação linear. É uma relação hierárquica, porque nós temos aqueles planos que exercem uma primazia sobre os demais. E o plano que exerce primazia sobre os demais é o plano mental, o plano psíquico. Mas isso não significa que é uma relação simples e linear. É muito complexa, cujo entendimento a gente ainda não domina. Atendendo aos imperativos da vontade, que os direciona conforme seus conflitos ou aspirações. E aí é um parênteses que a gente vai fazer, porque quando a gente coloca vontade, a gente já começa com a primeira reflexão. Eu posso garantir que eu tenho pleno exercício da minha vontade? Quando a gente para pensar, uma pergunta simples, o que de fato você deseja? O que de fato você quer? Se nós não sabemos quem de fato nós somos, por isso a busca pelo autodescobrimento, esse exercício da vontade do livre-arbítrio ficam muito limitados. Quanto mais inconscientizado está o ser, menos ele exerce o seu direito de livre-arbítrio e de vontade. Só que ele se crê fazendo. Então, é interessante que Jung comenta em uma das suas reflexões isso. Quanto mais inconsciente o ser está, mais ele acusa as coisas que acontecem com ele de destino. Ele não compreende aquilo que está acontecendo. Na verdade, ele próprio é partícipe responsável e partícipe relevante do processo, por mecanismos inconscientes que ele ainda não dominou. E esse domínio exige, primeiro que eu acredito que esse domínio, até onde o nosso entendimento vai, é limitado. É limitado. Não sabemos ainda, temos muitas fronteiras a superar para a gente dilatar, expandir, ampliar essa compreensão. Mas mesmo pensando num domínio relativo, temos muito ainda a caminhar, muito a resgatar, muito a elaborar. Então esses imperativos da vontade, não entendam só como uma vontade consciente. Pode ser uma vontade inconsciente. E aí ela atua com mais poder e ímpeto que uma vontade consciente. O homem é o que acalenta no íntimo. Então, aí que a gente começa a ter indícios. Aí nós fizemos outra analogia interessante, eu vou me utilizar da física, que é o que eu compreendo um pouquinho, com os buracos negros, vocês se recordam? Lembra da definição de um buraco negro? Uma estrela massiva que também nasce, tem o seu ciclo e morre. Dependendo da sua massa, a morte pode gerar um colapso, formar um buraco negro, que é um ponto de densidade tão alta que nem a luz escapa, ou seja, ele não irradia a luz. Há uma radiação, foi descoberta mais recentemente, mas aí a gente vai devagar, vamos pensar só na luz. Não irradia. Então, como que os cientistas identificam que há ali um buraco negro? Pelos efeitos que ele causa à sua volta. E aí, com equações matemáticas, observação desses efeitos, concluímos que ali há um buraco negro. E aí, olha como é interessante o desenvolvimento da ciência para a gente trabalhar o nosso próprio desenvolvimento. A previsão dos buracos negros aconteceu primeiro, teoricamente. Resultado só de equações e cálculos. Lápis, caneta e papel.
Uma matemática belíssima, altamente complexa, e aí foi previsto. Durante muito tempo ficou em descrédito. Não, essa é só uma matemática bonita, elegante, poucos ainda compreendiam, então. Mas aí quando isso foi provado experimentalmente não, mas observacionalmente foi comprovado, nossa, a gente começou a perceber o nosso poder de pensamento dedutivo e o alcance da matemática. Mas por que é essa metáfora? Os nossos conteúdos inconscientes, se eles estão inconscientes, consigo percebê-los? Não consigo percebê-los diretamente. Ah, mas então eu sou impotente com relação a esse desenvolvimento? Não, porque você consegue perceber os seus efeitos. Então você percebe os efeitos dele pelas suas emoções, pelas suas reações, pelos sintomas, muitas vezes sintomas neuróticos, em outros casos sintomas psicóticos. Conseguimos perceber o efeito do inconsciente pelos sonhos, pelas obras artísticas. Então nós temos como acessá-los, não diretamente, mas pelos seus efeitos. E essa compreensão é poderosa, porque fala muito de nós. E aí nós vamos trazendo esses conteúdos à consciência, para aí sim conseguir exercitar mais a nossa vontade. Quando Paulo fez aquela citação que a gente traz sempre, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu quero, esse eu faço. É justamente esse conflito entre duas vontades. Uma vontade inconsciente e uma vontade ainda não compreendida, que pulsa. E aí, por não compreendermos, ela exerce um domínio maior sobre a nossa psique e sobre a nossa decisão e as nossas escolhas. É isso que a obra traz. Então, o que você pensa? O que o homem é o que ele acalenta no seu íntimo. Mas não só o que ele acessa conscientemente. Muito mais amplo do que isso. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia, pelos quais se movimenta. E aí uma outra ferramenta poderosa, né? Muitas relações, por isso que o contato humano é extremamente importante, às vezes se dá mais de inconsciente para inconsciente. E se as pessoas tivessem oportunidade de refletir sobre como foi aquele contato, como foi aquele encontro, como foi aquele processo de socialização, ela também teria muita informação de si. Por isso que nós falamos muito sobre a questão do outro atuando como um espelho, não passivamente. É uma metáfora que não se encaixa tão bem, mas ajuda no entendimento inicial. Então não é um espelho passivo, é muito mais dinâmico, porque está acontecendo em reciprocidade. Não é uma pessoa parada funcionando como um espelho para o outro, depois troca. Não, acontece simultaneamente. E aí por isso que é difícil o entendimento e é difícil captar muitas vezes mensagens importantes para o nosso autodescobrimento. E é isso que a gente vai tentar fazer. E é isso que essas leituras que nós vamos fazendo, com o intuito de transformação moral, vão revelando muitos fantasmas e vão trazendo muitas dificuldades para a nossa vida. Por isso que foi dado o alerta no início. Não sei se vocês se lembram do livro Plenitude no começo. A primeira admoestação que a obra sempre traz. Se você se coloca para caminhar na sua transformação moral, prepare-se. Não para paz. Não para aquela paz no sentido daquela calmaria e tudo dá certo, tudo é fantástico, e você vai sentir alegria constante. Não. Prepare-se para embates muito, muito difíceis. Porque é justamente a tentativa da sua psique de crescimento. Há uma mensagem direta ou simbólica de que você está interessado em busca de transformação e crescimento. Então, tanto a vida, isso é um diálogo entre o seu inconsciente e a vida vai trazer essas experiências para a gente. E geralmente não é agradável, assusta, traz sofrimento. Por isso que o livro Plenitude foi o primeiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Esgotar todo esse conteúdo e as conceitos. Então, aí que essa é uma pergunta muito. Ou essas são as relações mais. Exato. Aí é um passo muito importante que a gente vai dar. A gente vai sair da psicologia e aí a gente vai para a metafísica. Já é um pouco mais complicado. No momento, assim, eu dar a minha opinião, pelo que eu leio e pelo que eu estudo. Hoje, se eu fosse responder, não.
Eu não consigo vislumbrar, minha mente não entende ainda, e pelos teóricos que eu vou lendo, essa possibilidade de um esgotamento completo de conteúdos inconscientes. Agora, isso também é um exercício metafísico, porque não temos competência e condições de avaliar isso, de julgar ainda. Então a gente precisa fazer conforme o horizonte vai se apresentando. Então, como nós temos uma jornada muito longa, eu não consigo enxergar esse fim. Eu acho que seria uma sinônimo da iluminação plena. Então, essa é que é a questão. A gente usa um termo, um conceito, que a gente atribui um significado a ele. Só que a gente não sabe se nessa iluminação plena é um requisito não ter um conteúdo inconscientizado. Eu não sei como é uma dinâmica psíquica de um ser plenamente iluminado. Qual é o modelo que a gente vai usar? Cristo. Exato. Cristo, provavelmente, nem inconsciente. Perfeito. Sim. Provavelmente. Mas aí é uma questão que a gente não compreende como funciona. A gente pode só afirmar. Eu acredito, pelo meu pensamento lógico dedutivo, nisso. E eu também acredito. Agora, como isso se dá? Não sei. Talvez os milênios. Agora, por exemplo, nessa vida, uma pessoa que alcançou a iluminação, foi uma ideia interessante. A pessoa, foi dito que ela alcançou um estado de iluminação nessa vida. Ela conseguiu eliminar todos os conteúdos inconscientes? Eu particularmente, é uma questão particular, acho que não. Há um processo, porque essa iluminação que a gente alcança ainda é relativa. A gente está falando de um processo. Acho que depois de alcançar essa, eu falo, bom, pera lá, então agora tem esse caminho. Então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Alcancei essa, vamos outro. Agora, o limite disso, eu não sei. Eu não sei o que é o desenvolvimento de um espírito que alcançou uma compreensão gigantesca já do cosmos, de si. Então, seria muita pretensão minha ter uma resposta para isso. Como seria como se fosse uma escola, né? Exato. Nós estamos ali. Sim, muito simples. Tem na quinta série, gente. Seria bom quinta série, né? Seria excelente. Então, mas aí o que eu sempre tive muito dessa angústia, sabe? De querer entender, de querer fazer e ler e tal. Aí eu falei, não, calma, eu vou me concentrar etapa por etapa e com relação a isso eu vou sentir o deslumbramento, o entusiasmo, o encantamento, a poesia, tal, porque querer levar o meu entendimento para aquele nível, eu acho que eu vou perder tempo e eu poderia me dedicar ao que eu sou capaz de entender e fazer agora. Então, eu não tenho a pretensão, por exemplo, de esgotar os meus conteúdos inconscientes. Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de trabalhá-los com muita calma e já está dando um trabalho gigantesco, mas é a vida que determina, né? O quanto eu dou conta. E vai trazendo, e eu vou falando, não, acho que tá bom, já tá bom. Aí me dá uma pausa e eu vou tentando de novo. Então, a gente vai com calma. E aí um parágrafo que eu quis destacar um pouco mais. Né? Todos são especiais, mas acho que alguns nos ajudam em algumas reflexões importantes. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz. Essa frase é muito interessante também. Dá para essa passagem, né? Dá para pensar muita coisa. Nós somos aquilo que gostamos, aquilo que nos apraz. E pelo que eu me esforço. Isso também é um indício muito interessante, uma ferramenta muito importante. O que eu gosto, os meus gostos, pelo que eu me esforço, pelo que eu luto, aquilo que nós falamos na obra Plenitude. Quais são os meus valores, os meus tesouros? Reais, porque a gente precisa vencer aquelas dissimulações e autoilusões. Tem que limpar tudo isso. Nós temos, às vezes, respostas muito prontas. E essas eu acho perigosas. Respostas do tipo padrão, bem prontinhas, bonitinhas, e a gente responde rápido. Não, calma. Pensa um pouco mais a fundo. Pelo que você se esforça? O que lhe apraz? Pelo que você luta? Do que você não abre mão? Não sendo facultado a ninguém o direito da queixa. Esse já é outro impacto relevante. Não sendo facultado a ninguém o direito de queixa. Em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos. Isso pode parecer um contrassenso para quem não faz uma leitura mais ampla. Não estamos falando só dessa existência. Não só dessa existência. E se nós limitarmos no espaço-tempo, não necessariamente todos vão dispor do mesmo recurso.
É diferente eu ter uma experiência existencial num país como o Brasil e ter uma experiência existencial num país na Europa, na Ásia, na África, na América do Norte. Já é diferente culturalmente. É diferente a classe social, o Estado, então, os recursos, as possibilidades serão diferentes. Mas nós estamos falando numa continuidade. E aí a gente pega a média. Desculpa, aquele que eu quis dizer também a questão de oportunidade de vida, por exemplo. Sim. Nós, né, Deus, Exato. é simples e ignorante. Aí sim. Todas as oportunidades somos iguais. Podemos fazer essa interpretação. Mas se nós pensarmos em recursos como possibilidades, assim, pensa, aqui cada um, nós vamos usufruir exatamente do mesmo tempo nessa existência? Não. A responsabilidade é nossa e, óbvio, de todo o processo de construção da nossa vida nesse planeta, nessa experiência. Mas nós não vamos dispor do mesmo tempo, dos mesmos recursos materiais, eu digo, nem mesmo psicológicos e emocionais. Você vai tomar caminho. Exatamente. Agora, no que nós acreditamos que é o nosso embasamento dentro da espiritualidade, e especificamente dentro da doutrina espírita, não acreditamos no caos, nós acreditamos na ordem, nós acreditamos no cosmos, nós acreditamos em propósito. Então, nós temos uma abordagem que a gente diz na filosofia que é uma abordagem teleológica. Nós acreditamos que existe um propósito final no processo. Então, nós não vemos isso como contingencial. Azar, sorte, isso e aquilo. Não, nós vemos como um processo. Nesse sentido, cada um está recebendo a oportunidade que lhe compete naquele momento para o seu desenvolvimento. Nós que temos o hábito de comparar. Ah, não, mas eu gostaria daquela oportunidade. Não, mas eu gostaria daquele recurso. Mas eu gostaria daquela experiência. Aí você vai trabalhando e a vida vai colaborando para o que de fato você precisa. Por isso que eu penso que esse exercício da vontade, nosso momento de desenvolvimento psicológico, não é pleno. E ainda bem. Imagina se tudo que a nossa vontade determinasse a gente conseguisse conquistar. Seria bastante complicado. Acho que tem uma outra definição, né? Que ali para falar, te apraz, Isso. você se esforça. Mas você acabou de dizer, você vai construir o Paulo de Tarso já disse. Exato. Está se esforçando pelo caminho do bem, mas o mal ainda está acontecendo. Exatamente. A gente podia ter uma interpretação aí. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz intimamente, mesmo inconscientemente. Mesmo inconscientemente. Aí você está lá sendo seduzido pelo sol e vai fazer certas coisas. Perfeito. Conscientemente você estava lutando por outras. E perdeu algumas batalhas. E aí eu queria, contando a respeito de Claro. o medo da falta de habilidade, corrigir a benfeitura. Entendo. Assim, portanto, cada um é o que apraz, não seria melhor estar. Concordo. Apraz. Sim. Para mim também faria mais sentido, porque é um processo dinâmico, não é fixo. Mas aí é um uso de linguagem. É alguma coisa que é. Já está definido, exato. Mas aqui a gente está em constante. É um preciosismo linguístico, mas eu concordo. Eu concordo com esse preciosismo linguístico. Nós estamos. Né? Eu lembrei agora da colheita, né? Você planta, Sim. você não pode se deixar. Então, o problema é esse, né? A colheita, aí geralmente a gente se nega em alguns momentos. E o problema é esse, a gente ainda nega muitos aspectos do nosso desenvolvimento psíquico. E aí que é o risco quando nós entramos numa experiência religiosa muito intensa e construímos uma aversão, no sentido negativo do termo, a esses aspectos que a gente ainda precisa desenvolver. Então, o nosso egoísmo. Nós somos egoístas. Somos egoístas, somos orgulhosos, somos medrosos. Existe isso em nós. O grande problema é a negação. E a negação é um mecanismo de defesa coercitivo que vai forçar o conteúdo a ficar inconscientizado. E aí há graus dentro desse espaço que a gente chama de inconsciente. É mais profundo, menos profundo. Nós o forçamos. Mas ele estar nesse espaço não significa que ele foi resolvido. Muito pelo contrário. Ele atua constantemente na nossa vida. E pior, atua sem a nossa percepção consciente. Então, o que nós achamos que seria muito positivo para a gente, porque, vou trabalhar minha autoestima, isso vai ser bom, vou fazer isso, na verdade, está prejudicando muito o nosso desenvolvimento. A negação sempre atrapalha. Sempre atrapalha. Mas, geralmente, um dos motivos de nós negarmos é o desconforto, é o medo, é o sofrimento, é a vergonha, é a culpa.
Aí há vários recursos que incentivam, estimulam essa negação. E a gente está querendo fazer aqui justamente o oposto. A primeira coisa que a gente tem que fazer, parar de negar. Parar de ficar mentindo para si mesmo, parar de ficar inventando justificativas e falar, não, eu quero uma transformação real. Eu quero uma transformação verdadeira, profunda. Por isso que o estar faz sentido. Que empregam segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa, e de onde retiram os proventos para a sua própria sustentação. Esse é outro ponto importante que a gente vai perceber na complexidade. Segundo o seu livre-arbítrio, o nosso exercício do livre-arbítrio é pleno? Não. Por isso que quando as pessoas falam sobre punição, elas não estão entendendo o que eu estou falando. Não, a punição não faz no menor sentido no processo de desenvolvimento do ser. Primeiro que ele não conseguiu exercitar conscientemente a sua liberdade, a sua capacidade de decisão e a sua vontade. Agora, isso não o exime da responsabilidade. Porque trabalhar-se é uma opção. Eu posso escolher enfrentar as minhas dificuldades, fazer uma autoanálise, cair 1000 vezes, perder 1000 vezes a batalha interna, recomeçar quantas vezes. Eu posso tomar esse caminho. Ou então me acomodar e permitir que as minhas dificuldades se manifestem e prejudiquem a mim e ao próximo. É minha responsabilidade. Então, mais do que responsáveis pelos atos, que obviamente nós somos responsáveis pela nossa transformação moral. Por isso que a gente sempre diz que o maior ato de caridade é tornarmos-nos melhores. Esse é o nosso compromisso. Porque é nossa responsabilidade. O que você fez com o seu tempo? Ah, eu desperdicei no ócio, eu desperdicei no conforto, eu desperdicei no prazer, eu desperdicei... Então, você é responsável por isso. Porque ao fazer isso, você tomou muitas decisões equivocadas. Você agiu por impulso, você tomou, nessas decisões equivocadas, você prejudicou muitas pessoas. É uma rede que não tem limites. É ilimitado o nosso poder de atuação e de impacto. Se nós tivéssemos noção disso, nós nos esforçaríamos mais pela nossa transformação moral. Esse é o convite que a obra faz. Bom, avançando no primeiro capítulo, é o último eixo do primeiro capítulo. Top. Problemas da evolução. Parágrafos que a gente selecionou para conversar. Quando imaturo, o ser lamenta-se. Agora já é um aprendizado mais. Ou seja, do que nós ouvimos até agora, vocês percebem que nós estamos assumindo um compromisso? Eu preciso reclamar menos. Agora eu entendi, eu estou lendo, eu preciso reclamar menos. Eu preciso me lamentar menos. Eu preciso me queixar menos. Não, isso nós não vamos conseguir de uma hora para outra, é óbvio. Precisamos do apoio um do outro, precisamos de mais esforço, mais leitura, mais entendimento, perceber os mecanismos da nossa mente que nos traem, trazer tudo isso, mas eu me comprometo com a luta, ou eu me comprometo com a batalha, percebe? Então a lamentação, a lamúria, as queixas, não é uma postura madura, não é uma postura nobre, altiva. A gente pode recorrer a isso nos momentos em que a gente precisar, porque não, agora não deu, para mim foi muito. Preciso desabafar, eu preciso... Ótimo, perfeito. Seja feito com prudência e moderação. E aí, rapidamente tentar voltar. Não, entendo, foi demais o meu dia hoje. Hoje foi demais, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ouvi isso, ouvi aquilo, eu fui injustiçado aqui, ali, meu dia hoje foi perfeito. Às vezes acontece, mas a gente tenta fazer com moderação e retornar rápido. A gente não vai mais deixar tão livre e solto assim o processo. Teme e transforma o instrumento, lamenta-se, teme e transforma o instrumento de educação. E aí vamos ver se a gente consegue lembrar da obra Plenitude, né? A que instrumento de educação ela se refere? Ao sofrimento. E a gente converte esse sofrimento em flagelo que dilacera, tornando-se desventurado pela rebeldia ou entrega de ânimo, negando-se à luta e autodestruindo-se sem se dar conta. Então aí que a gente tem que tomar cuidado com aquele recurso da fantasia. Não, eu vou entrar numa luta. Nossa, primeira batalha, já vou vencer. Vai ser incrível, vai ser... Tá, vem um pouco esse entusiasmo, faz parte da nossa criança interior.
Vem aquele entusiasmo juvenil, infantil, arquétipo da criança que nós conversamos. Mas nós já temos a experiência para entender, não é assim. Calma aí com o seu entusiasmo, com o seu ímpeto, com essa animação, porque a primeira pedra ali já vai ser difícil passar. Calma aí, percebe? Mas a gente não se nega à luta. E geralmente quem vai para essa fantasia de heroísmo, de fortaleza inabalável, já sem ainda ter essa possibilidade psíquica, quando tropeça, quando cai, entrega-se ao desânimo, desiste muito fácil. Aí a lamentação vira uma morbidez, não é uma lamentação momentânea, uma queixa ali, já me levanto e volto para a batalha. Esse é o perigo. Na maioria das vezes, porém, as pessoas são os problemas. Aqui temos que concordar, né? Mas nós nos incluímos nesse grupo, né? As pessoas são os problemas. Para nós mesmos, nós somos o nosso maior problema. Que não solucionam nos pequenos desafios, mas os transformam em impedimentos. Assim, deixando-se consumir por desequilíbrios íntimos, nos quais se realizam psicologicamente. Olha que fechamento complexo. A pessoa, o ser, se consome no desequilíbrio e psicologicamente se realiza nisso. Ou seja, um vício psicológico no derrotismo, na vitimização. E aquilo lhe traz uma satisfação que muitas vezes não é consciente. É uma satisfação inconscientizada. E a pessoa, ela gosta daquela sensação de autopiedade, que ela apresenta, ela transforma, tenta transformar aquilo numa humildade, né, numa ideia de ser pequeno, de não ter valor, quando na verdade ela está mais querendo comiseração, piedade, que aí a impede de crescer, a impede de enfrentar as vicissitudes e as dificuldades. Esse é um processo que nós não podemos cair. Porque você vai falar, nossa, mas é impossível, né, só alguém gostar, ficar, sentir, né, se realizar psicologicamente com esse desequilíbrio íntimo. Não, é o mais comum de acontecer. Parece paradoxal, mas não é. Aí nós temos noção da complexidade da nossa dinâmica psíquica. E perceber o que inconscientemente ainda está vibrando, e eu não estou percebendo, que está me vinculando àquela experiência, que vira um ressentimento que a pessoa carrega por muito tempo, justificando as suas relações, as suas escolhas, os seus prováveis fracassos e dificuldades. E aí, se você parar para pensar em algumas das falas que você já teve ou que você já ouviu, é muito comum um ser humano já justificar o seu fracasso como uma garantia, antes mesmo de acontecer, de tentar. Ele deseja o sucesso, mas ele já vai semeando as justificativas para um possível fracasso naquela empreitada, seja espiritual, seja material, seja emocional. Então, comecem a notar e observar como essa reação acontece muitas vezes de forma espontânea. Por isso que o ato falho, por exemplo, as associações de palavras eram técnicas utilizadas pelos psicólogos, psicanalistas, para tentar acessar o inconsciente. Era uma das estratégias. Tem coisa que a gente fala muito sem pensar, no ímpeto. Por isso que o estado emocional de raiva é um momento em que o nosso inconsciente tem uma certa liberdade. E aí depois seria interessante, né, que recolhêssemos os cacos e refletíssemos sobre o que aconteceu naquele estado de emoção perturbadora. Porque ali a consciência teve menos poder de cerceamento do inconsciente. E também não é uma defesa do inconsciente ou do consciente. Também não são essas defesas que a gente mesmo vai criando. Sim, exatamente. E esses mecanismos de defesa têm o intuito de impedir o enfrentamento daquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Só que o problema é que essa energia ela não se dissipa, ela não vai, ela não some. Aí o que acontece? Um dos mecanismos possíveis para isso é a projeção. Então a gente projeta o nosso lado sombrio, as nossas dificuldades, no mundo externo. Nas pessoas, nos objetos, nas situações, nas ideias. Então a gente joga numa tentativa de conseguir elaborar aquilo, não reconhecendo como nosso. Só que o problema é que depois as pessoas não recolhem a projeção.
e falar, nossa, aquilo que eu estava trabalhando, que eu consegui ver no outro e lidar, refere-se a mim mesmo. Aí esse passo as pessoas geralmente não fazem. Esses equilíbrios íntimos dos quais se realizam psicologicamente, tem uma frase recorrente do Emmanuel, fala de dores acalentadas. Dores acalentadas, perfeito. Gosta de sentir. São as nossas coleções, né, de dores, mágoas, ressentimentos, dificuldades, o vício em culpar o outro e se vitimizar. Isso ainda para nós, infelizmente, traz uma falsa sensação de conforto psicológico. E a gente vê muito isso em algumas religiões, né? Sim. Nós queremos, Claro. mas a gente vê é o inimigo. Exatamente. É Sim. isso, o inimigo, ou, né? Exato. Então, mas é por isso que aí que é interessante. Se a pessoa falar, é o inimigo, sim, é o inimigo, mas esse inimigo é você mesmo. Você pode usar a palavra inimigo, desde que você entenda simbolicamente o que ela significa. Não, eu estou em batalha. Sim, é com você mesmo que você está em batalha. O seu inimigo te acompanha dia e noite, 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. É ele que você precisa enfrentar. Aí já ficaria mais... O problema é que as pessoas fazem leituras literais. E é muito conveniente você colocar aquilo como fora de si. Porque eu não tenho isso em mim. Eu vejo no mundo e só no outro. Aí eu não consigo elaborar, não consigo processar. Sim, ela está colocando, de certa forma, essas leituras concentram todo o mal em uma figura só. Sim. Todo o nosso conhecimento da medicina seria a forma até mais fácil. Sim. E a para sucessão, conhecimento, né? Da mediunidade, como é essa relação do espiritual conosco, Sim. que a gente está exposto a todo momento, também acaba sendo para hoje uma coisa até tão ingênua, mas é mais fácil você concentrar numa coisa. Sim. É porque é muito difícil você ter a sensação de que você tem essa figura do mal te acompanhando e você depois olha e vê a si mesmo. É difícil dar esse passo. Mas a gente só vai conseguir dar esse passo, a gente só vai conseguir o autodescobrimento se nós dermos esse passo. Então aí a gente precisa fazer esse acolhimento dessa dificuldade em nós, dessa maldade em nós, né, utilizando a palavra que vocês colocaram. Mas sim, a gente precisou em muitos momentos, e utiliza até hoje, projetá-lo. E aí colocar uma figura, nomeá-la. Quando a gente dá um nome é muito poderoso. E aí o nome nos ajuda a lidar melhor com aquilo. Só que a gente precisaria fazer isso, de novo, simbolicamente, não literalmente. Mas esse é um passo difícil, a gente precisa trabalhar bastante para alcançá-lo. É lícito e natural que cada pessoa se considere humana. Esse é um parágrafo que eu quis trazer também como contraponto, isso é importante nessa tarefa que nós nos propomos a realizar. Somos humanos. Então, aquele reconhecimento, aquele acolhimento. Então, isto é, com direito aos erros. Nós vamos errar muito. Teremos muitas dificuldades. Nós tomaremos o errado pelo certo. Nós tomaremos o melhor pelo pior e vice-versa. Então, faremos isso. Estamos em processo. Mas aí que é o complemento final extremamente importante. Não incólume. Ou seja, não puro. Errei e vou ter que reparar. E muito menos não especial. Então não existem leis universais para cada ser. Não, eu sou uma exceção. Eu consigo uma concessão, eu consigo um benefício. Se eu fizer isso, eu fizer aquilo, me torno amigo aqui, amigo ali. Coisas que a gente faz no nosso mundo e a gente tenta projetar para a relação com o divino. Não. Quando erra, repara. Quando acerta, cresce. E eu acho que quando erra e repara, cresce também. Porque reparar um erro também é acertar. Isso que é importante. Errei, reparei, também vou aprender. É a decisão correta, é acertado. Então, é muito nobre nós nos desculparmos quando nós errarmos. É muito nobre reconhecê-lo sem a tentativa de justificativa. Isso é muito complicado. Geralmente, os pedidos de desculpa
são, com todo respeito, não quero, mas são engraçados, né? Porque a pessoa acha que ela está fazendo um pedido de desculpa, mas ela está mais tentando se justificar para não sentir vergonha do que, de fato, pedir desculpas. Porque um pedido de desculpas era para ser a coisa mais simples do mundo. Eu errei mesmo, me desculpe. Vou corrigir, vou reparar. E acabou. Agora, não tem que ficar falando, olha, veja, não, realmente, isso aí é errado, mas você lembra aquele dia, você lembra aquilo, mas hoje aconteceu isso comigo, mas veja aquilo, mas é infantil. Isso ainda é um estado infantil, isso não é um pedido de desculpa, isso é um teatro para tentar minimizar a vergonha ou o constrangimento que você está sentindo e terceirizar responsabilidades. Que aí toda terceirização de responsabilidade é culpabilização, não é responsabilização. Tem que prestar atenção nisso. Errar é natural, mas nós não vamos nos acomodar diante do erro. Todo erro existe para ser reparado. Reflexão e diálogo, honestidade para consigo mesmo e para com o seu próximo, esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles constituem terapia e métodos para transformar os problemas em soluções, o sofrimento em crescimento, as dificuldades em experiências vitoriosas, crescendo sem cessar. Ou seja, se eu não consigo identificar os meus limites, isso mostra falta de autoconhecimento. Então, nesse exercício de autoconhecimento, eu vou reconhecer as minhas dificuldades, as minhas falhas, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, os meus limites. Mas ao reconhecer os meus limites e ver que realmente ainda sou pequeno, isso não é no intuito de querer piedade, autocomiseração ou acomodação. Não, eu vou ampliar esses limites, mas uma ampliação real, não fantasiosa. Calma, com constância, com perseverança, com uma leitura atenta da realidade, e a vida sempre colaborando. Isso é extraordinário, a vida sempre colaborando para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então, quando ela coloca reflexão e diálogo, consigo, eu acho que seria também reflexão e diálogo com a vida. Vida, o que você está me dizendo que eu não estou entendendo? Por que está acontecendo isso repetidas vezes na minha vida? Por que eu estou paralisado nessa etapa? Por que eu estou paralisado nessa experiência? Por que eu estou paralisado nessa emoção? Me diga, o que está acontecendo? Então, quando você faz isso e tenta personalizar, obviamente, de novo, vou ser repetitivo, de forma simbólica, isso é uma simbolização. Chama a vida de vida. Vida, senta para conversar comigo. Eu não estou te entendendo. Está me machucando, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo. A nossa mente vai trabalhar para que surjam inspirações. Muitas vezes essas inspirações podem vir por meio de um sonho, de um insight, um momento criativo, uma sensação que te dá uma confiança, te dá uma fé, e fala, nossa, realmente, eu acho que o entendimento é esse da experiência, eu preciso cuidar disso em mim, alterar isso em mim. E aí você vai trazer a coragem, nesse diálogo, para propor a mudança. Então é uma reflexão, um diálogo consigo e com a vida. Mas honesto, Não dá para termos diálogos honestos com o outro sem exercermos essa honestidade com a gente mesmo. Por isso que a gente não percebe como conversar com o outro é extremamente difícil. A gente acha que é muito fácil, que é só falar, já estou conversando, já estou me comunicando. Não é muito difícil. Porque ali você pode colocar, para resumir, só para ficar bem, muito mais complexo que isso. Eu vou falar só 4 pessoas. Tem 2 dialogando, na verdade são 2, no mínimo 4. Agora, se você pensar nos complexos de cada um, podem ter umas 8, 16, 24, 32 pessoas conversando ali, uma coisa que o eu consciente vai tentar, como um maestro, coordenar aquilo. Mas é um diálogo ou uma comunicação altamente complexa. E se a gente não perceber, não vai ser efetiva. Por isso que resolver os conflitos pelo diálogo é extremamente difícil. E o ser humano desenvolveu terapias, psicoterapias, que nada mais são do que a cura pela palavra, pela comunicação, pelo diálogo.
Nós, quando vamos tentar estudar, desenvolver, fazemos a supervisão, os atendimentos, o mais difícil, além de toda a teoria que a gente tem que dominar, é esse exercício de aprender a ouvir. Saber se comunicar com o outro. É muito, muito difícil. Já deu um exemplo ótimo, já vem com as justificativas, porque fala, eu sei que eu errei, eu sei disso, eu sei daquilo, então a gente já começa defendendo. E aí vira mais um embate. Quem vai ganhar a comunicação, que não é uma comunicação, é um debate. Quem vai sair vitorioso? Então aí você imagina, a pessoa está conversando. Se for um diálogo, uma comunicação, é natural que um discorde do outro. Então, se eu não conseguir lidar com o fato de alguém não concordar com o que eu estou falando, eu não estou me comunicando. Eu estou querendo a aprovação, comprovação. E a pessoa já muda até a linguagem corporal dela. Como assim não está concordando comigo? Aí ela tenta encontrar outras palavras para expressar a mesma ideia, para convencer. Então não é uma comunicação, é um convencimento. Então, você percebe que ou você, no outro, você não vai conseguir convencer a nada. Não. Você tem que Exatamente. trabalhar você. E as pessoas já se acham altamente empáticas. A empatia também é outra coisa extremamente complicada e difícil. Coloque-se no meu lugar. Meu Deus, como que se faz isso? Tá, tudo bem, não. Você tenta ter os sentimentos, você tenta fazer, mas é impossível você se colocar plenamente no lugar do outro. Por isso, se a pessoa está dizendo para você, isso que você está fazendo me machuca. Acabou, você não tem que perguntar mais nada para a pessoa. Não, mas por quê? Mas eu não estou fazendo nada. Não tem como você entender por que você está machucando ela. Não tem como você entender. Você tem que respeitar e tentar encontrar uma maneira, e aí é coletivo, construído coletivamente, para que o diálogo não fira. Agora, as pessoas não conseguem ouvir. Isso está me machucando. E simplesmente falar, desculpe-me. O que aconteceu? Deixa eu te escutar. O que você está sentindo? Não, a pessoa precisa se defender e falar, não, eu não estou machucando nada. E acaba agredindo mais. E a pessoa não percebe que ela está agindo assim porque ela também está machucada, também está agredida. Então são duas pessoas muito fragilizadas e machucadas tentando não só conversar, mas tentando resolver o problema do outro, quando ela não sabe nem o dela ainda. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, me colocar no lugar do outro. Tá, muito nobre, mas como se faz isso? Aí que a gente precisa de muito trabalho. Primeiro eu tenho que saber me colocar no meu lugar. Então, mas mesmo assim não vai ser igual. Não vai ser igual. Então, aqui, por exemplo, todo mundo já teve na família a experiência de morte. Alguém na família já morreu. Então, nós temos uma experiência compartilhada com a morte, mas é única. Então, por isso que a gente não pode dizer o meu problema é maior, o seu é menor. E às vezes a pessoa acha virtuoso, por exemplo, dizer, nossa, ainda bem que os meus problemas são pequenos. Não, isso não é virtude. Cada problema, cada dor, cada sofrimento é único. E é normal o seu ser o maior de todos para você. Só que aí você tem que lembrar que quando o outro está falando dele, é o dele que é maior, não o seu. Só que aí a gente não consegue fazer essa transição. Aí já seria um ato de empatia excelente. Você entender que a dor do outro é sim maior que a sua naquele momento. E a sua vai ser maior que a dele no momento que você precisar falar da sua. O ser psicológico amadurecido ama e confia. O ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. Mas por que não ter e não ser? Porque ele não vê aquilo como um problema. Aí tem uma frase libertadora de Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico. Então você imagina, Marco Aurélio é o imperador romano que tinha como mestre um escravo romano. Então ele tomou como mestre Epícteto, ou Epicteto, depende da pronúncia que a pessoa prefere, que era um escravo romano, um dos fundadores do estoicismo. E Marco Aurélio escreveu um diário, e é muito interessante a leitura desse diário, chama Meditações de Marco Aurélio, porque você vai ver um ser humano, um imperador romano,
o poder que ele tinha e como ele lidava com aquele poder, com os conflitos, com o sofrimento. Ele escreveu um diário. E uma das frases que me marcou é o seguinte: é muito simples. Não se sinta ofendido e você não foi. Acabou. Não se sinta ofendido e você não foi. Então, as palavras que os outros vão me proferir, o que eles vão me fazer, eu decido se eu vou considerar aquilo como uma ofensa ou não. Então, o que acontece na minha vida, eu vou considerar como um problema ou não. Eu vou considerar como um sofrimento injusto, percebe? Eu atribuo o valor. Ora, não significa que eu vou aceitar e tolerar desrespeito, isso aqui. Não, é diferente o processo. Eu não preciso, para me defender, para trabalhar a honra, a nobreza, as minhas escolhas, exercer meu livre-arbítrio, não é ser passivo. Agora, se eu vou considerar aquilo como uma ofensa, que eu vou carregar como um ressentimento, como uma mágoa, é uma decisão de quem? Minha mesmo. Então, frases, assim, um aforismo desse é extremamente poderoso. Quando você estiver lá e a pessoa está alterada, e ela está desequilibrada, e ela profere uma palavra que não, aquela palavra é muito grosseira, a pessoa foi estúpida. Aquilo precisa ser corrigido. Mas para você auxiliar a pessoa a corrigir a pessoa, primeiro, você não pode estar desequilibrado. Se aquela palavra, aquela atitude te desequilibrou, não vai conseguir ajudar ninguém. Você está precisando de ajuda agora também naquele momento, assim como o outro. Agora, imagine se você tem a capacidade de entender que aquilo você não toma como uma ofensa. Então você não vai ser ofendido nunca. É liberdade, percebe? Isso é liberdade. Eu não me sinto ofendido. Agora, cada um vai estabelecer o seu limite. Para uns, uma simples palavra mal colocada, ou um bom dia mais áspero, já é uma ofensa máxima. Para outro, percebe? Cada um vai colocando o seu limite. Por isso que tem aquele parágrafo anterior: reconheça os seus limites e decida-se por expandi-los. Isso é poderoso. Assim a gente fecha o primeiro capítulo. Vamos avançar pelo segundo? Claro, à vontade. Aquelas duas palavrinhas, né? Que seria o amar, né? Isso, confiar. O confiar também, gente. Difícil. É complicado. É complicado. Não é? Sem Não é dúvida. simples confiar. Não. Né? E quando você está confiando, você não está fazendo o que você está fazendo. Perfeito. Né? Exato. O entregar-se também É complicado. é complicado. E aí a primeira confiança que a gente precisaria desenvolver é a autoconfiança. E essa é difícil. Então, confiar no que nós somos, no que nós buscamos, no que nós acreditamos. E aí, vivenciando essa luta, a gente vai ter uma experiência, não para nós nos colocarmos perfeitamente no lugar do outro, mas pelo menos para compreender que a batalha é difícil, é grandiosa, que talvez ele esteja perdendo aquela batalha. Por isso, ele não foi digno da nossa confiança naquele momento. Então, agora, mantendo a autoconfiança, eu consigo transitar pelo mundo fazendo uma leitura realista. Porque muita outra ilusão que as pessoas têm quando entram na busca religiosa, do seu desenvolvimento espiritual, é que eles precisam ser ingênuos, no sentido de inocência, no aspecto negativo da palavra, e aí eles só vão recebendo injustiças e não, eu tenho que aceitar, eu tenho que isso, não é esse o propósito. Você tem que saber transitar e perceber que não é necessário atacar e ferir para você se defender. Claro. Era nesse, né? De baixo. Perfeito. Isso. Para mim, isso parece mais aquela questão que ele já está falando do mar. Exato. É a confiança em Deus, né? Qualquer religião. Sim. É a confiança que está na mais perfeita hora. Essa é a questão. Eu acho que esse confiar ainda deve ser. Mas essa é a busca. Eles confiar na gente deles. Exato. A busca é dar o fruto divino, algo que tem tudo está acontecendo, está certo. E eu amo isso, eu faço parte disso. Pelo menos enxergo isso. Não, e faz todo sentido. Agora, você percebe Mas que... é um exercício diário. Sim. Nossa. Também vai conseguir isso. Porque você, olha como que é a questão psíquica. Quando você tem uma experiência, a vida te proporciona uma experiência muito agradável. Nossa, você venceu algo, você conquistou algo, Aí você fala, nossa, a vida é maravilhosa, eu confio, a vida é justa.
Esse é o cumprimento do Dharma. Deus é bom. Deus é bom, meu Deus, fantástico. Agora, quando a vida fala, não, realmente você está querendo ser melhor, então, está aqui para você. Não, mas não é possível, você está errado. Não, eu não dou conta disso. Então, por isso você tem que ter sua autoconfiança também, porque essa autoconfiança diminui a ansiedade e o pânico. Porque quando você olha um desafio gigantesco, acontece isso na sua vida, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Você fala, não vou dar conta. Aí começa a surgir um sentimento, uma emoção, uma emoção que é motivada pelo medo, que a gente vai chamando de ansiedade e pânico. Está em desequilíbrio ali. O medo é natural, mas está em desequilíbrio, porque você não se acredita capaz de lidar com aquela experiência, com aquela dor, com aquela frustração. Okay? Aí, nesse momento, a confiança vai ser um pouco mais desafiadora. Mas aí que a gente começa a perceber a nossa incongruência. Porque se eu confio na ordem, eu tenho que confiar na ordem no momento do agradável e no momento do desagradável. O desagradável também é necessário. Segundo capítulo do livro Autodescobrimento é intitulado Equipamentos Existenciais. É um título bem interessante. Equipamentos Existenciais. Primeiro equipamento existencial, o pensamento. Pensamento, a mente. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria. Isso é interessante. Mas a matéria depende do pensamento para sua manifestação. E por sua vez, é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental. Então, por isso que a gente diz, nós não somos a nossa mente. Mas nós compreendemos o mundo e buscamos compreender a nós mesmos por meio da mente. Então esse é um estudo primordial, que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Aí utilizamos as palavras, a linguagem. Disciplinar e edificar o pensamento. Isso também é outro aspecto muito importante e difícil. Começo de tudo. Através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Então a reencarnação para nós tem um propósito, tem um objetivo, e foi descrito aqui de maneira muito poética, na minha opinião. De modo que a plenitude e a felicidade sejam a conquista a ser lograda, alcançada. Pensar bem é fator de vida, que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Então, criar novos hábitos nas palavras ajuda a criar novos hábitos de pensamento, que consequentemente criam uma psicosfera com um direcionamento. Por isso que naquele parágrafo, vocês comentaram bastante, né, da questão do amar e do confiar. Perfeito. Mas vocês se lembram da questão do alvo? É difícil eu amar e confiar se eu não tiver um direcionamento. E aí a pergunta é, qual é o seu alvo? E aí, quando a gente pergunta qual é o seu alvo, não é para dar uma resposta primeiro. Aqui para nós, é para si mesmo só. Mas não é só uma resposta intelectual. Você precisa perceber se todo o seu ser está indo em direção mesmo daquele alvo. Porque quando a gente lê as Sagradas Escrituras, os ensinamentos do Mestre, é muito belo, é fantástico. Não tem como, se a gente desenvolver a sensibilidade, ler aquilo e falar, não, isso não é a direção. Não tem como, é algo que nos imanta, é perfeito, é belo, é profundo. Você fala, não, é isso que eu quero, esse que é o meu alvo. Só que esse alvo mais abstrato e longínquo precisa ser quebrado em pequenos alvos para você conseguir ter referencial. E aí perceber se todo o seu ser realmente está nessa mesma busca, coerentemente. Trazer todo o seu ser, a gente chama esse processo de integração. E um dos aspectos da psicologia bem interessante, um dos mais difíceis, é, nesse processo de integração, quem que eu tenho que integrar também? A minha sombra. Eu tenho que integrar todo o meu ser. E o meu ser, nesse momento, não é só luz. Tem que integrar todo. E para integrar, eu não posso negar. Então, essa integração, ela é necessária e muito complexa.
E aí nós saímos do pensamento e vamos para conflitos e doenças. Mas vocês vão perceber a associação disso com o pensamento. Conflitos e doenças. Adquirir consciência, no seu sentido profundo, adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas. Olha que colocação fantástica. Adquirir consciência. Então a gente pode falar, tá, eu quero adquirir consciência, eu quero estar consciente, mas ela traz uma definição muito interessante. No sentido profundo, é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, que eu ainda não sei, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. Quais são as minhas responsabilidades? O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante. O ser consciente é um indivíduo livre. Por isso que nós ainda não somos plenamente livres. Que tem por meta a própria plenitude, através da planificação da humanidade. Essa é outra perspectiva interessante que surgiu no livro anterior, né? Um aparente conflito entre cuidar de mim e cuidar do outro. E aí nós percebemos que não há esse conflito. Por quê? Somos todos interdependentes. Não tem como eu cuidar de mim sem estar cuidando do outro. E não tem como eu cuidar do outro sem estar cuidando de mim. Todo esse processo é um processo de interdependência. Saber ouvir para me comunicar significa que eu também saberei me fazer ser ouvido. É terapêutico para ambos. É um processo de crescimento para todos. Bom, não tem conflito nesse sentido para nós. Aí, muitas vezes, né, as pessoas trazem esse clichê e colocam muito nas redes sociais e vão divulgando. Não, cuide de si mesmo, esqueça o outro, não liga. A gente precisa tomar cuidado, porque nem todo mundo estudou e leu para poder compartilhar, de fato, o que promoveria desenvolvimento e crescimento. E aí a gente vê com quem a gente vibra, né? Tem pessoas que veem certas frases assim e falam, nossa, essa é a verdade. Percebam que o que a pessoa escolhe como verdade diz muito do seu inconsciente. Então tem gente que gosta muito da ideia da vitimização. Se atrai por aquilo. A ideia da vitimização. E a ideia que nós trouxemos, diversas ideias, ela toma aquilo como verdade porque lhe é conveniente. Então tem algo nela que acredita naquilo, que vibra naquilo. Então se nós tivéssemos um pouquinho desse entendimento, estou lendo um livro, estou conversando com alguém, nossa, aquilo me chamou a atenção, aquilo vibrou. Por quê? Aí a gente começa a refletir, porque se aquilo vibrou em você, está trazendo algo muito importante do seu psiquismo. Não deixa passar, aproveita para trazer a reflexão honesta consigo. Alcançar esse nível de entendimento é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas, que aguardam os estímulos que fomentam o seu despertar e sua realização. Aqui tem uma sabedoria velada muito importante. Muitas vezes as pessoas elas esperam já alcançar um estado teórico de relativa perfeição para começar a atuar no mundo. Ou seja, eu só vou caminhar quando eu estiver totalmente preparado. Só vou fazer a minha jornada quando estiver totalmente preparado, totalmente confiante, totalmente resolvido, totalmente... Não, você não vai estar totalmente nunca se você não começar. Então você vai ter que se lançar na caminhada sem certezas. E os recursos vão aparecendo conforme você caminha. E aí a psicologia traz um estudo muito legal, muito interessante, de contos de fadas e de mitos, por exemplo. Que as pessoas também fazem uma leitura só literal, mas Jung diz que a gente, no começo, né, na infância, gosta muito de contos de fada, porque eles vibram com o nosso inconsciente, só que a gente não percebe. E ele fala que um dia teremos maturidade suficiente para ler os contos de fada novamente. Então, precisa de muita maturidade para lê-los novamente, porque aí você vai fazer a leitura simbólica. Vamos pegar só um trecho rápido de um personagem de um conto de fada, por exemplo, que tem que resgatar uma princesa, e ele vai ter que enfrentar um dragão, um monstro gigantesco. O que acontece geralmente na narrativa? Ele recebe o chamado, então, aí tem outro livro muito legal que é o Mito do Herói, ele recebe o chamado, só que ele está preparado para o combate?
Não está preparado para o combate. Ele vai se preparar para o combate, não iniciando a jornada e só treinando, não. Aí ele começa a caminhar, aí aparece um senhorzinho, ele ajuda aquele senhor e ganha uma espada. Ele já ganhou outro recurso, mas ele só ganhou aquele recurso porque ele caminhou e cumpriu aquela etapa. Aí ele continua, tem uma senhorinha, ele vai lá, ajuda a senhorinha e ganhou a capa da invisibilidade. Mas percebe o simbolismo de tudo isso? O que a mensagem está dizendo através desse conto de fada ou de um mito, por meio do conto de fada do mito? Dizendo que você vai desenvolvendo conforme você caminha, não tenha medo. Quando você chegar realmente com o dragão, você vai ter a espada, você vai ter a capa da invisibilidade, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas você foi em direção ao dragão, caminhando, morrendo de medo porque você não tinha espada, você não tinha capa de invisibilidade, você não tinha nada. E a vida é essa caminhada. Senão a gente fica paralisado. Mas você amava e confiava. Exatamente. Mesmo com medo. Com medo você amando e confiando, porque aquela missão era nobre. Nós não vamos fazer uma jornada dessa por qualquer coisa. Por um carro, por status, por mais que a gente ache atraente, maravilhoso, não tem a potência suficiente para você enfrentar esse grande dragão, esse grande fantasma, esse grande demônio, esse grande monstro. Não tem potência para isso. Então tem que ter uma missão, um comprometimento, um propósito muito elevado. Isso puxa a gente para cima, traz entusiasmo. Por isso que a gente sempre comenta na filosofia, né? Leiam contos de fadas para as crianças, porque a leitura que o pessoal faz hoje, totalmente deturpada, né? Colocando não. Eu ouvi isso, teve uma filósofa que ouviu também, e eu me identifiquei com a fala dela porque eu ouvia. Eu gostava de contos de fadas, as pessoas criticavam. Na Branca de Neve, por exemplo, como assim alguém vai beijar uma princesa que está adormecida? Isso foi um abuso. Eu, gente, eu não estou entendendo nada. Não é uma moça. Ali é o beijo do espírito, o encontro do espírito com a alma. Ali é uma coisa tão simbólica, tão profunda, que vibra com o seu... Não é uma princesinha frágil e vulnerável que foi, não. Só que as pessoas não conseguem perceber esses detalhes. É isso que a gente está tentando desenvolver, sensibilidade. O que nós estamos tentando buscar é esse encontro. Qual é o nosso chamado? Escutar esse chamado. Por isso que também nos contos de fada que acontece, as princesas geralmente fazem o quê? Cantam. Elas estão cantando. E o que é esse canto? É o chamado da alma. Então, nossa, daria para analisar diversos. Essa é uma leitura que eu gosto bastante. Um dia que vocês quiserem conversar, a gente com o tempo posso compartilhar leituras, livros também. Muito interessante. Mediante uma autoanálise honesta, na qual se dispensem o elogio, a condenação e a justificação. Então não é só a condenação e a justificação, já falamos bastante também. É ser capaz de dispensar o elogio a si mesmo. O indivíduo deve permitir-se a identificação do erro, reconhecer o problema, e sem consciência de culpa, mas sim responsabilidade, digerir o acontecimento, buscando os meios para a reparação e a libertação do sentimento perturbador. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Vocês já pararam para pensar na própria morte? Quando nós formos dar o último suspiro e a gente já sentir, já perceber que não, está acabando. E não é um acabando, a gente já sabe que está acabando desde que nascemos. É um acabando imediato. Geralmente, às vezes pensando nisso, dá uma sensação de angústia, né? De muita ansiedade, angústia e uma questão de vazio, por mais que a gente tenha um entendimento da sequência, da vida, o que é a vida, isso racionalmente está perfeito, a gente tem um entendimento disso. Mas ainda dá aquele sentimento, e eu parava para pensar, mas por que esse sentimento de vazio, de angústia? Uma ideia que me veio à mente, não sei se já passou pela mente de vocês também, é que talvez um dos motivos de eu sofrer muito diante da morte é reconhecer que eu reparei muito menos do que eu poderia ter reparado. Então, eu ficar negando os meus erros, não identificá-los, não reconhecer o problema, me está tirando algo que me daria paz naquele momento. O que me daria paz naquele momento de,
Não, os erros que eu pude reconhecer foram muitos. Eu, ao reconhecê-los, me dei a chance de repará-los. Parece que dá uma sensação de paz. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Né? Reconhecer o erro, não reconhecer o erro, ficar se justificando, ficar em embates, em conflitos, em ressentimento. Isso vai carregando, conforme a gente vai envelhecendo, um sentimento de amargor diante da vida. Porque a gente viu quantas oportunidades foram perdidas de reparar. E não existe, pelo menos o que eu estou sentindo nesses momentos, algo muito consolador saber que você pode reparar um erro. Então você conseguiu vê-lo, reconhecê-lo e reparou. Isso é extremamente importante. A gente fica perdendo tempo, né? Assim, quando a gente tem essa consciência. Exatamente. E aí a gente começa a perceber, nossa, Perdendo tempo. Então, e aí quando o tempo está lá se extinguindo, o tempo nessa existência, né? Vem aquela sensação, uma certa ansiedade, uma certa angústia, fala, poxa, seria tão mais simples, né? Então, você errei mesmo. Errei e tenho que corrigir e vou reparar. Tive dificuldade com isso, tive dificuldade com aquilo, desculpe, me perdoe-me e vamos seguir em frente. Como eu posso reparar? Muitas vezes a reparação não vai ser. E aí é outro pensamento, né? De novo, do olho por olho e dente por dente, né? Não é aquela reparação, passar pela minha experiência, fazer a mesma coisa. Não, muitas vezes ele é muito mais sutil. E o maior ato de reparação é você aprender com o seu erro e tornar-se melhor. Tornar-se mais paciente, mais elegante, mais generoso, mais gentil. Fazer bem para as pessoas se sentirem bem com o que você está fazendo. Isso vai te trazendo uma sensação de, não, eu estou reparando. E esse é outro pensamento poderoso, porque se a gente tivesse, eu falo por mim agora, se tivesse que catalogar todos os erros e reparar um por um, aí é muito difícil, né? Então eu acho uma reparação mais fluida. Eu acho que é um exercício bom da gente fazer. Eu com as minhas irmãs a gente faz sempre. Legal. A gente faz esse exercício. Certo. Cada um vê assim, um defeito seu, porque nós temos Sim, muitos. gêneros, né? Um defeito seu, por exemplo, assim, fofoca, Certo. né? Um defeito seu. E toda vez que você for fazer uma fofoca, a sua consciência, então, essa autoanálise já está bem nítido em você que você faz fofoca. Perfeito. Então, se for fazer uma fofoca, você Perfeito. Você cria um mecanismo de pelo menos frear naquela hora. você, entendeu? Até você conseguir não fazer aquilo mais. Pronto. Perfeito. Uma coisa é Exato. Porque aí o erro não é em vão. de passo em passo. De passo em passo. Porque Exatamente. você já está no seu subconsciente, você não vai fazer mais. Pronto. Aí vamos pegar mais um erro. Perfeito. Dia de erro a gente. Exato. Porque aí percebe que o erro não é em vão. A gente não desperdiça a oportunidade do erro. Já foi tão doloroso, tão constrangedor, tão difícil. Não vamos desperdiçar a oportunidade do aprendizado, do crescimento que ele proporciona. E aí quando chegar no momento, você fala, poxa, eu pude reparar muita coisa. Eu errei, briguei, teve aquele problema, mas eu pude conversar, eu pude reparar, eu pude resolver. Promover paz dá uma sensação agradável quando a gente percebe que a gente promoveu paz depois do equívoco, depois do erro. Paz ao outro. E aí a gente sente paz com a gente mesmo. Então a gente precisa prestar atenção em ser menos teimoso, né? Perder menos tempo com isso. É desnecessário essa competição, esse conflito de ter que provar para o mundo que eu não erro. Não faz sentido. Então, mediante essa autoanálise honesta, dispensando elogio, condenação e justificativa, buscando meios para reparação. A cuidadosa autoanálise, sem caráter exigente nem condenatório, muito precisa a colocação dela. Então não é para nós ficarmos nos flagelando. Abrirá possibilidades inúmeras para o equilíbrio e ajudará a desenvolver a tolerância em relação aos outros. Tolerância com relação a gente também, produzindo harmonia interior. Surgem, então, os desejos de recuperação pelo trabalho. É isso que é interessante. Poder trabalhar nessa vida, poder reparar. Então, surge o desejo de recuperação pelo trabalho. O problema é quando esse desejo de recuperação pelo trabalho surge só quando a morte já visita muito. Aquele... Aí você fala, nossa, queria reparar. Nesse momento agora não vai ser possível. Então, que possamos ter essa consciência antes.
Então surge esse desejo de reparação e bem orientada a canalização das energias, que se transformam em dínamos geradores de força, que propiciam saúde, bem-estar e harmonia, vontade de viver, vontade de trabalhar o seu íntimo, de reparar. Isso é extremamente estimulante. Só uma coisinha. Claro. Pegando Claro. e estava dizendo, quando você faz isso, você ajuda a desenvolver a tolerância também em relação aos outros. Né? Sim. Vamos pegar o caso da senhora trouxe. Analisa a questão da fofoca. Sim. E presta atenção no largo trabalho de correção, etc. Se a gente estiver fazendo isso com a consciência, Com alguma consciência. Aquela fofoca que alguém está fazendo agora, que antes te incomodava, Sim. assim, cara, vou fazer a mesma coisa. Exatamente. Vou dar o direito dela errar. Perfeito. E aí cai naquela tira. Exato. Eu acho que fica muito fácil quando a gente trabalha na gente, percebe, e aí a gente poderia ver esse sentido também. Né? Assim, mas eu consigo claramente reparar, mas eu não vou fazer. Exato. Eu dizia isso, para conversar fazer uma jeito, e ela não foi despejada. Você tem a dimensão do tamanho da luta. Você fala, eu sei a luta que ele está iniciando. É essa luta. Então você não sente raiva, você sente compaixão. Essa luta é E difícil. olha como a autotransformação transforma o mundo. Né? Transforma. Você vai ser uma pessoa melhor para aquele. Exato. E a sua compaixão, primeiro que envolve energeticamente, mesmo que a pessoa não perceba, não tem sensibilidade. Aí envolve o ambiente, magnetiza, já vai promovendo sutis mudanças, até que ela começa a perceber, nossa, mas fulano mudou. Eu percebo toda vez que vai para esse assunto, ele silencia. Ele está conversando, pá, veio a fofoca. Ele ficou quieto, ficou mais fechado. Isso vai trazendo também estímulo de crescimento. Se a gente ainda, quando a outra declaração pode ter análise de moral, porque a gente ainda não trabalhou adequadamente. Lógico, porque a gente está com muito medo, né? Medo porque a gente sabe que aquilo está sendo contido. Não, exato, está sendo contido, não trabalhado. Ou então, vem a inconformação de, mas você não tem vergonha? Eu queria estar fazendo o que você está fazendo. Eu não faço por vergonha. Você não vai ter vergonha, você tem que ter vergonha também, esse ponto. Aí é outro tipo de conflito. Aí vai entrar a questão da comunicação, não tem comunicação. Porque aí você percebe, se nós estivermos nesse estado, vamos dizer que a gente está realmente nessa busca, e a pessoa reconhece que está nessa busca. Ela vem para você e fala, olha, isso que você está fazendo é fofoca, você falou que não queria fazer mais. Como que nós receberíamos isso? A gente receberia bem isso. A gente fala, não, muito obrigado, realmente, isso que eu estou fazendo é fofoca, verdade, eu estou nessa luta, obrigado, você foi muito generoso. Mas será que a gente recebe assim? Então a nossa luta não é tão verdadeira quanto a gente imagina. Entende? Se a luta for verdadeira, ter agentes externos que ajudem a nossa própria mente a reconhecer quando a gente está falhando é algo que a gente deveria agradecer pela generosidade da pessoa. Ainda que, mas ela está fazendo por arrogância dela. Tudo bem, mas eu vou utilizar isso como um projeto positivo para mim. Né? Desculpa que eu interrompi. Sim. Não é só o que eu faço, Perfeito. mas aquilo que eu assisto no Instagram. Que eu sou cúmplice, né? Eu assisto, né? Exatamente. Então, aí que a gente vai conhecendo outras dimensões. Há pessoas que não têm dimensão desse tipo de fofoca e não classificam isso como fofoca. Inventam outras definições. Por conveniência. Então a gente vai ampliando os nossos limites de entendimento. Muito bem colocado. Distonias e suas consequências. Distonias. Quando ocorre a ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, e rompem as enfermidades. Essa é uma visão muito interessante sobre doenças psicossomáticas. Sintonia, oposto de sintonia. Exato. A gente vai trabalhar nessa forma. Fora de sintonia. E rompem as enfermidades. Por isso que ela fala, quando ocorre a ruptura do equilíbrio existente entre consciência e corpo. E rompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece. É quase como um movimento compensatório, uma resposta ao desequilíbrio que surgiu na relação entre espírito, aí a gente já vê a manifestação da mente, então por isso que eu já pulo e pego a mente,
mente, emoções, energia e corpo. Nesse desequilíbrio, manifestam-se como reações muitas enfermidades, em muitos campos, não só no corpo, como na psique também. E estão associadas, né? Em razão da causalidade física, moral ou emocional, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes, daí decorrendo os fenômenos perturbadores. Por isso que a gente entende, e a gente precisa ser cauteloso também, porque há muita literatura nessa área psicossomática. Muita coisa eu particularmente não concordo, não gosto, acho ali alguns exageros, algumas fantasias. Mas que há simbolismos, nisso eu acredito. Então, quando você tem, por exemplo, uma gripe, o que simbolicamente pode representar uma gripe? Aí a gente começa a provocar. Eu estava em um grupo conversando. Será que inconscientemente, quando as pessoas estão muito cansadas, elas não podem desejar uma gripe? Para faltar ao trabalho, por exemplo? Aí eu estava discutindo sobre isso, a pessoa, não, porque não, porque não. Aí foi coincidência que uma pessoa falou, nossa, hoje eu estou tão cansada, isso é tão bom se tivesse gripado, né? Aí eu só ia trazer um atestado. A pessoa acabou de falar. Então, ela está falando aquilo, lógico, falando da boca para fora, só estou falando. Mas tem algum simbolismo ali. Aí vai lá o corpo, não, você está dizendo então que não existem bactérias, micro-organismos? Lógico que sim. Eu estou falando da própria psique, abalar o sistema imunológico, para que surja... Essa é a única relação simbólica que a gente pode estabelecer? Claro que não. Há muitas outras relações simbólicas que a gente pode estabelecer. Por isso que não tem uma receita. Toda vez que for uma gripe vai ser isso. Não tem uma receita. É única para cada indivíduo. É ele que vai ter que fazer essa análise simbólica do que significa essa doença. Uma gastrite, por exemplo. E aí a Joana vai colocando no texto várias relações simbólicas interessantes. Uma gastrite, uma artrite, um tumor específico aqui, específico ali. O que será que pode significar aqui? Aí você busca o seu entendimento, uma análise simbólica. Por que o meu corpo está reagindo dessa maneira? Você vai ter muitas respostas interessantes e poderosas. Não é interessante só para um exercício de curiosidade. É interessante no sentido de autodescobrimento e autodesenvolvimento. Em razão da causalidade física, moral ou emocional. A energia vitalizadora que o espírito irradia, preservando a harmonia psicofísica, resulta dos pensamentos e atos a que o mesmo se afervora. Então, esse é outro cuidado que a gente tem que ter, que aí mostra uma insensibilidade que muitos espíritos, vamos falar do espiritismo, porque é onde nós estamos, que nós somos, que muitos espíritas cometem, quando ele próprio quer fazer análise simbólica para o outro. Não, você está doente? Não, veja isso como um karma que você está cumprindo. Veja isso porque na vida passada você fez aquilo, você fez isso. Então, isso, com todo respeito, não sei a opinião de vocês, mas para mim denota muita insensibilidade e profundo desrespeito da pessoa. Profundo desrespeito. Ela está passando por um momento de dor e sofrimento. Não somos nós que temos que fazer a análise simbólica do que representa aquela doença para ela, aquela vicissitude. A gente fala, se você está fazendo isso é porque você está em débito, é porque você está pagando. O ser humano é capaz de umas insensibilidades e ainda ele se considera empático. Não, você está sendo grosseiro, insensível. E você não tem referências e informações para isso. E tenho certeza que se tivesse condições de ter essa informação, você não se expressaria dessa maneira. A pessoa está precisando de acolhimento, orientação, respeito e fortalecimento. E talvez um auxílio para que ela própria faça a análise simbólica do que aquilo representa, dê um sentido. Quando a gente coloca um símbolo para aquilo, a gente dota a experiência de significado, de sentido. A gente ganha uma força gigantesca para enfrentar aquilo. Quando a gente não entende significado, sentido e propósito da nossa experiência dolorosa de sofrimento, a gente não consegue fazer isso, é muito difícil passar pela experiência. Então, por isso, sejamos cautelosos com as nossas palavras e com cuidado. Porque a gente fala, não, tal pessoa é extremamente saudável, ela tem 80 anos, nunca teve doença, ela é uma pessoa iluminada. Aí a pessoa que teve doença ao longo da vida olha para si e fala, então eu não sou o quê? Eu sou, pelo amor de Deus, né? As pessoas não entendem a consequência do que elas falam. Então, vamos com muita calma na forma, né? A gente lê
é fantástico, mas calma, para a gente não correr, que é o mal de quem faz psicologia e está lá no terceiro ano de psicologia, né? Aí quer analisar a mãe, o pai, o irmão, todo mundo, é que não, porque você está fazendo um monte de baboseira. Então calma. Mas sim, a gente entende que a energia vitalizadora do espírito preserva a harmonia e a psicosfera. Mas há muitas variáveis ao longo da nossa jornada existencial de múltiplas vidas que nós não temos conhecimento. Então, se a gente puder acolher a experiência, dotá-la de significado e aquilo nos fazer crescer, é tão nobre, é tão valoroso, e a gente deveria, acredito eu, seguir por esse caminho. Esqueci de tirar as outras, perdão. Mas eu vou ler para vocês aqui, esqueci de tirar de baixo. Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade, encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, para descarregá-las em baixo teor e interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte de onde procedeu. Ou seja, o desequilíbrio nasce do espírito, que se manifesta primeiro no plano mental, que vai reverberar no emocional e energético, que aí se consubstancia no físico. Mas permita que chegue sem a vergonha, sem constrangimento. Ficou tão difícil em muitos ambientes, em muitos ambientes religiosos, espíritas inclusive, a pessoa às vezes sente vergonha de falar da doença. Sente vergonha de falar das próprias dificuldades, porque ela já associa aquilo. Não, eu sou isso, está acontecendo isso porque eu sou um pecador, porque eu estou sendo punido, porque eu estou sendo... Não. Vamos desconstruir essa visão equivocada e grosseira. E aí, para finalizarmos, os 2 últimos parágrafos da noite. Ademais, em se considerando os campos de força e afinidade que existem no universo, o indivíduo os sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório. Isso é uma lei. Tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta. Isso também é bastante interessante. A sintonia é uma lei da qual ninguém escapa. Mas o que eu vou sintonizar, aí eu consigo exercer parcialmente o meu livre-arbítrio nesse momento, o meu estado psicológico. Então eu começo a perceber as minhas sintonias e falo, não, eu não consigo não me colocar na lei da sintonia, mas eu quero mudar a minha sintonia. Ter outras experiências, ter outras relações, me sentir de uma maneira diferente. E pululam no planeta, né? Realmente. Os indivíduos em sofrimento, os enfermiços, já desencarnados, não só os encarnados, que passam a exaurir-lhe as forças por osmose espiritual, a obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Ou seja, nós estamos numa rede de interdependência psicofísica. Agora, o que vai passar por nós e ficar com o que nós vamos vibrar dessa rede de interdependência é exercício da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Digo parcial porque você só vai conseguir exercer mais esse livre-arbítrio, essa vontade, se você trabalhar o seu inconsciente, fazer o seu processo de autoenfrentamento e de autodescobrimento. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual. Perfeito, nunca será demasiado. Autor do próprio destino, o ser humano, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. A colheita, como a gente gosta de fazer na construção metafórica. Então, analisar o que nós estamos aspirando e fazendo. Qual o nosso alvo? Mas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mais próximo, mais longe. Mas como eu estou direcionando meu pensamento, a minha energia, as minhas escolhas, as minhas decisões? Pelo que eu vivo, luto, o que eu amo. Isso nos torna
capazes de exercer o livre-arbítrio. Quem não tem alvo real, né? Uma busca real, não consegue dotar de significado as suas experiências e se perde na opinião do mundo e na massificação, na ideia da maioria. E só atrai para si mesmo mais sofrimento. Bom, vou parar por aqui e a gente termina o segundo capítulo na próxima semana. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.